Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um SuinoCast. E nessa edição a gente tem de novo um super pesquisador aqui para compartilhar algumas ideias conosco. Nós estamos recebendo o Dr. Guilherme Rosa, que é zootecnista, formado pela Unesp e tem doutorado em Estatística e Experimentação pela USP e atualmente é professor na University of Wisconsin-Madison. Guilherme, uma honra te receber, um prazer estar aqui trocando um pouquinho de ideia contigo e te agradeço muito por estar aqui presente. Eu que agradeço, uma honra, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Guilherme, a gente sempre começa com uma apresentaçãozinha, e aí eu vou pedir para você fazer essa apresentação, porque ninguém melhor, né, do que você para isso. E normalmente eu pergunto quando que apareceu o primeiro suíno na tua vida, né, para aí você contar um pouquinho da história profissional. Como, né, não necessariamente apenas suínos fazem parte da tua vida profissional, vou pedir quando que os dados apareceram, né, na sua vida. É, os dados de várias espécies, incluindo suíno, a gente trabalha bastante com suínos hoje, e aves, e bovino de corte e leite, né? Mas começou com meu interesse em estudar zootecnia, porque um amigo meu fazia zootecnia lá em Pirassununga, na USP em Pirassununga, e eu fui visitar com ele o campus lá e me encantei com um professor que dava aula lá em Pirassununga. Eu contei para ele que eu estava no meu terceiro ano do colegial, e eu contei para ele que eu tinha dúvida que eu gostava de animais, mas eu tinha dúvida que eu queria estudar ou trabalhar, porque o animal poderia ser sempre um hobby, por exemplo, né? Mas eu falei que eu gosto de animais e de matemática. E ele disse: faça zootecnia. Claro, ele era professor de zootecnia, ele queria trazer mais um aluno. Ele falou: zootecnia é matemática aplicada a animais. E eu acreditei nele, não sei se ele estava exagerando, mas hoje eu vejo que é mesmo, porque cada vez mais, né, essa parte de dados é muito importante para a otimização de sistemas de produção e tudo. Bem, eu fui fazer fiz zootecnia na Unesp, como você disse, lá em Botucatu. E durante a zootecnia, eu gostava de estatística, então fui monitor no departamento de estatística e fiz iniciação científica na estatística. E meu professor lá, ele chamava Carlos Padovani, ele falou: Guilherme, agora está na hora de você ir para melhoramento animal, porque lá você vai ver como tem estatística, né, aplicada a animais. E eu fui. Aí meu próximo estágio foi em melhoramento com o professor Rinaldo Polastri, hoje falecido já, e aí que me interessei. Então, essa área foi a que eu vi essa junção, né, de estatística com animais, melhoramento animal. Então, terminei uma outra iniciação científica lá e me formei e fiz meu mestrado. Eu tenho um mestrado lá em Botucatu também, na zootecnia, na área de melhoramento animal. Então, eu venho trabalhando desde dessa, do meu mestrado, um pouco antes até, com melhoramento animal, né? Depois eu fui fazer o meu doutorado em Piracicaba e vim para Wisconsin fazer o sanduíche, né? Então fiz um ano e meio aqui de doutorado de sanduíche nessa área mais de estatística, análise de dados. A minha tese ainda foi com dados de genética, né? Então, trabalhando ainda em melhoramento genético animal. E mais para frente, agora com uns 5 anos principalmente, que eu estou muito interessado nessa área de Big Data, como eles chamam, né, de integração de dados de diferentes fontes e tentar minerar, né, entender, extrair informação desses dados para otimizar sistemas de produção. Então, depois do meu doutorado, eu vim fazer um pós-doutorado aqui com o professor Daniel Gianola, que é de melhoramento animal. Acabei que fui contratado, inicialmente na Michigan State University. Fiquei 4 anos lá na Michigan State e depois me chamaram para voltar para cá. Então, faz 15 anos que eu estou de volta aqui, e é aí que eu fiz essa migração, não só melhoramento mais, mas qualquer aplicação de estatística num contexto de produção animal, né?
Ah, que legal. Eu sou entusiasta dessa área. Eu, infelizmente, não sei o que eu gostaria de saber, assim, tem um mundo de possibilidades, assim, mas eu acho que eu sou fascinada por isso, assim, por usar mais o dado né, tá lá muitas vezes, ou que a gente tem possibilidade de coletar. E como tu disse, a gente tem tantas possibilidades, né? Tem um mundo de oportunidades aí para a gente descobrir. Que legal ter você aqui, eu acho que vai trazer vários insights para mais pessoas e mais gente vai se interessar por esse tema. Muito bacana. É, eu li alguns artigos seus já, né? E realmente, assim, são várias espécies, mas para mim o que mais me chama atenção é que são várias oportunidades mesmo, né? Independente da espécie que você está trabalhando, como usar mais esses dados, né, que já estão lá muitas vezes já estão sendo coletados nas granjas. E aí eu te perguntaria, assim, primeiro, o que a gente pode ganhar com isso, né? Quanto a gente pode estar ganhando com isso, quanto a gente está deixando de perder, talvez, por não aproveitar esses dados. E a gente precisa digitalizar mais as granjas no sentido assim de temos que ter sensores, temos que ter criar mais formas de coletar os dados, ou usar os dados que são, eu vou dizer, observacionais, não sei se esse é o melhor termo, né? Mas os dados que já são coletados nas granjas, eles também guardam essa possibilidade. É. Não, essa pergunta é muito interessante, Inês. Tem uma série de maneiras que a gente pode conversar aqui. Dá para fazer umas 2 horas só nessa pergunta, né? Para gente que gosta. Eu estou interessado demais, porque essa parte desses dados disponíveis tem tanto a contribuir. Então, eu diria, por exemplo, vamos começar com pesquisa, né? Então, a gente trabalhando em suinocultura, em nutrição, em reprodução, em genética, então temos comparando dietas, comparando manejo, estratégias de manejo, comparando, buscando os genes que atuam numa característica. Então, estamos nessa busca pelos efeitos, né, causais, né? E a gente usa experimentos randomizados e para estudar o efeito causal de determinados fatores que tem interesse, que, como eu disse, pode ser em nutrição, reprodução e assim por diante. A randomização é uma ferramenta poderosa para a gente estudar efeito causal, né? Mas quando a gente faz um experimento controlado, que é quando a gente tem randomização e tal, a gente perde de um outro lado, que é a gente muitas vezes é obrigado a controlar demais, ou roda esses experimentos numa granja experimental, numa universidade, num instituto de pesquisa, e o resultado não reflete exatamente o que você vai observar no campo. Essa é uma coisa. A outra é que você tem o nutricionista fazendo uma pergunta de dieta, tem o cara da reprodução fazendo uma pergunta de manejo reprodutivo, ou outro de doença e assim por diante. Mas tudo interage. Então é que nem a gente vê com drogas, medicamentos, né, medicina para a gente. Ninguém estuda, faz um estudo, quem sabe randomizado com pessoas para uma determinada droga, para uma determinada doença. Mas quando você vai no médico, ele fala: você está com a pressão alta, você tem uma arritmia e tem um outro problema. Ele te dá 3 drogas. Aquelas 3 drogas juntas ninguém estudou e pode ter uma interação ali, sabe? Então, isso que acontece. A gente tem esses experimentos fazendo perguntas pontuais e independentes, e num contexto super controlado. Então, para a gente levar isso para o campo, precisa ter depois uma validação num contexto mais comercial. Então, esses dados de campo são importantes, porque eles vão pecar do ponto de vista de randomização, mas eles são muito mais interessantes do ponto de vista de realidade do ambiente, né, da condição de campo. Então, começa aí. Os dados observacionais, como você bem disse, eles contribuem demais como uma validação de coisas que você estudou num contexto mais experimental. Então, essa é uma coisa. A outra é que os fazendeiros têm lá, coletam dados para tomar decisões diárias, né? Eles veem um animal que está precisando de uma ajuda, está doente,
que marrã que tem que ser inseminada e assim por diante. E esses dados estão sendo acumulados. Então, ele tratou um porco, o porco melhorou ou não, e ficou lá esse dado. Então, nós temos esses bancos de dados grandes que são subutilizados. Então, eu vejo aí uma outra fonte de informação que a gente tem que tentar agrupar dados de várias fazendas, né? E ver as diferenças entre elas e o diferença em termos de instalação, de equipamento, de manejo, e ver como é que está o desempenho dessas granjas, né? Em termos de crescimento, de conversão alimentar, de saúde animal e assim por diante. E então, isso aí você minera, a gente vê associações, né? E depois essas associações podem alimentar pesquisa, né? Quais perguntas que tem que ser feita num contexto experimental. Então, uma coisa ajuda a outra, né? E depois, além dos dados de granjas, nós podemos trazer dados que estão disponíveis em outros bancos de dados, como dados de economia, dados de clima, né, de tempo e temperatura, de transporte animal, dados de carcaça que está lá no abatedouro. Então, integrar tudo isso é um trabalho difícil, né? Mas muito interessante. Quando você consegue juntar esses dados de diferentes fontes de informação, você consegue perguntar outras perguntas que não daria para fazer isoladamente, né? Aí, indo para a tua A minha pergunta pergunta, era grande, né? não é, de sensores e tal, são outras coisas que a gente pode usar, né, para tentar é, ter informação mais local. Por exemplo, se eu estou interessado em tempo e temperatura, eu tenho dados disponíveis de regiões, né, no Brasil, em cada município, mas eu posso ter uma estação de tempo e temperatura na granja, posso ter termômetro dentro de cada galpão. Então tem grupo leva, né, pegando observações em grupos de animais, e depois tem sensores que a gente consegue colocar nos indivíduos, né, esses wearable sensors, e a gente tem usado bastante câmeras agora para predizer peso do animal, crescimento, né, composição corpórea, e outros grupos trabalhando com tentando ver é, o comportamento animal, agressão, né, morde rabo de um do outro. Então, para seleção, para melhoramento genético ou para manejo também, né? E, então, esses sensores que estão chegando agora também vai contribuir com mais dados. Mas eu diria que um bom começo é pegar os dados de manejo do programa de manejo de software da granja. Nenhuma granja sozinha, só se for uma granja monstruosa, né, vai conseguir informação suficiente. O interessante é juntar e ter diversidade. Então, tem várias granjas em diferentes regiões, são altitudes, qualidade do solo, qualidade da água, diferentes, né? E dependendo do tipo de questão que querem tentar responder, vai puxar dados de tempo e temperatura, de economia e assim por diante, né? Uma vez que se monta esse grupo de pecuaristas interessados em colaborar, e vai ter alguém, obviamente, coordenando essa parte de análise de dados, né, junção e análise de dados, com todos esses problemas de respeito à privacidade, né, ownership, né, quem que é dono de dados e tal. Mas, uma vez que se monta esse grupo, vai se minerar os dados e todo mundo vai aprender com isso e vai melhorar o sistema como um todo. Nesse primeiro estágio de análise, vão surgir as sugestões de variáveis adicionais que deveriam ser monitoradas, se vai ter que colocar sensores ou não, né? E que outros bancos de dados podem ser integrados e assim por diante. Então, é uma coisa que vai progredindo, né? Começa-se em algum ponto com o que tem disponível e aí vai descobrindo onde que pode se ganhar mais se conseguir mais dados e assim por diante.
É muito importante o primeiro passo, né? Muito, muito interessante essa tua colocação, porque o que talvez aqui tenha uma opinião, um pouco de opinião no que eu vou falar, mas eu percebo que a coleta de dados ela é feita por muitas granjas, né? As granjas de produção de leitões, por exemplo, né? Você chega lá, você pergunta quanto em média tem aqui de desmamados, né? Ele vai ter esse dado, ele vai ter histórico, ele vai ter um controle importante, né? Um processo de coleta já organizado dentro da granja. E isso toma tempo, né? A gente fala agora de, às vezes, até cortar algum manejo ali para economizar tempo pela falta de mão de obra, enfim. Então, é um tempo que já está sendo investido, está sendo usado em partes o dado, mas o potencial desse dado é muito maior, né? Acho que isso é interessante, assim, de ter a questão do exemplo também, né? De iniciar isso como primeiro passo para entender o tamanho do benefício que pode vir a partir desse uso maior do dado, né? Dos dados. É, certamente, assim, uma granja que quer aumentar a eficiência, que é uma granja comercial, tem que estar coletando dados e tomando decisões baseadas nos dados, né? Então, se já existe um software, já estão coletando dados, isso já está ajudando o manejo diário dos animais, né, da granja como um todo, ótimo. Um outro estágio é que eles fazem o benchmarking, que é ver como é que a sua granja se compara com outras. Então, qual que é o seu ganho de peso médio, conversão alimentar, mortalidade, e comparar com outras. Então, uma cooperativa ou uma empresa integrada, a gente consegue fazer isso, né? Mas depois tem um outro estágio que é juntar tudo isso e tentar aprender, né? Então, que comedor que está dando melhor, que bebedouro, que tipo de alimentação e assim por diante. E, e aí tem uma outra nuance que é das observacionais, como eu disse, fazer inferência de o que causa o que é complicado, porque a gente vê associações e tem confundimentos e assim por diante, mas com critério e com um grupo forte, com gente que sabe bastante coisa de análise de dados, não um estatístico, um cara de computação para manejo de dados, e certamente indivíduos que entendem sistema de produção, a biologia animal, para conseguir extrair esse tipo de informação e, quem sabe, até fazer esse tipo de inferência causal, né? Porque uma vez que você sabe a causa de algo, você pode fazer uma intervenção e tentar melhorar Uhum. o sistema, né? Se for associação, você simplesmente faz uma predição e toma uma decisão. Eu gosto de mencionar com meus alunos que a predição também é interessante, né? Se eu tenho uma predição que diz que vai chover, eu tomo uma decisão de trazer o guarda-chuva comigo. Eu não vou mudar a chuva vai acontecer. Então é que nem você vai comprar ou vender ação no stock market, você faz uma predição se vai subir ou descer e toma uma ação, né? Mas você não vai mudar. A não ser o Warren Buffett, que é esse bilionário aí de market aqui ele sim, ele muda, porque quando ele compra bilhões, né, Ah, vende, então não, ele é muda. outro nível. Aí ele sabe, né, a demanda e procura, então existe a causa no preço, né? Então ele faz a compra ou a venda, ele muda o sistema. Mas voltando para o nosso mundo, né, a gente faz uma predição e toma uma decisão na predição. Mas melhor ainda é se você sabe a causa, né? Então, se eu tenho eu sei que aquela dieta é capaz de melhorar o desempenho dos animais, de acordo com o custo da dieta, quanto que melhora, eu tomo uma decisão e faço uma intervenção e vai ter uma consequência, né? É muito interessante. Eu vou te ouvindo e vou fazendo uma nova lista de perguntas aqui. Eu já fugi da minha rota aqui, porque são pontos, alguns pontos que você falou me chamam muito a atenção. Assim, o primeiro que eu queria destacar, e queria até ouvir a tua opinião, é a gente precisa trabalhar com pessoas diferentes da gente, né, para chegar em certos objetivos, né. Num tema como esse, trabalhar só zootecnista junto, só veterinário junto, só estatístico junto, não funcionaria tão bem quanto ter uma equipe que tenha a pessoa que estuda e entende profundamente do método, né, da estatística, do processo ali da análise, alguém que vai entender da biologia, alguém que vai entender, né, dos processos.
Isso é uma coisa que eu percebo como professora dentro da universidade, que às vezes a gente não incentiva tanto até. Já na graduação, na pós-graduação, a gente vai fechando as equipes entre parecidos, né? Entre pessoas semelhantes, assim. E na verdade, quando a gente vai ver o problema real, essa multidisciplinaridade ela é fundamental, né? É. Eu acho que num tema como Isso esse que fica acontece, super claro. né? É como nessa mídia social, né, que a gente vai recebendo mais informação das coisas que a gente quer ouvir e vai se fechando nos nossos meios Exato. e não olha para fora. Em pesquisa também, às vezes a gente conversa com quem fala a nossa língua e acaba que se restringe de colaborar com pessoas mais distantes. Essa área, nossa, de análise de dados, de Big Data, é multidisciplinar. Não adianta, não vai ser um computeiro sozinho, não vai ser um estatístico sozinho, não vai ser o zootecnista, o veterinário sozinho. Então, é, é, Chamar mais um engenheiro para a jogada, que vai ajudar também. nossa, e se vai para a área de sensores, então, internet, né, das coisas e transmissão de dados, é complicadíssimo. Assim, não é uma pessoa sozinha que vai fazer tudo isso. Só na parte de análise de dados, já hoje está acontecendo uma junção muito interessante que tinha os estatísticos e o pessoal da ciência de computador, né? Os estatísticos mais nessa parte de estudo randomizado, calculando p-valor, né, de intervalo de confiança, e o pessoal de computação com aprendizado de máquina e fazendo algumas barbaridades do ponto de vista estatístico. E hoje tem essa junção que a gente chama de statistical learning, né, aprendizado estatístico, que é justamente pegando o importante desses dois contextos, né? E, e aí achavam que esses grupos de pessoal de Big Data ia resolver tudo, ia câncer e agricultura, e já aconteceram algumas coisas que não deram certo. Por exemplo, em diagnóstico de câncer, com a IBM no início deu errado. Eles perceberam que não tem como não ter o esperto no assunto, do domínio, né, de aplicação. Então, hoje eu digo que o data science, a ciência de dados, né, que a gente gosta de chamar, e todo mundo fala que está fazendo, tem que ter indivíduos de estatística, de computação, porque os bancos de dados são gigantescos, essa parte de transmissão de dados e tudo, vai trabalhar no cloud, vai trabalhar num server local, e todas essas decisões, né, tem que ser gente que sabe, e depois ter o indivíduo, ou os indivíduos que trabalham na produção animal, com biologia, com doença, com o que for. Então, só aí que a gente consegue realmente fazer coisas interessantes. Tem que ter esse grupo multidisciplinar, né? Colocar as pessoas para conversar. E até porque também não dá tempo, né? Por mais que seja uma área assim, poxa, é uma área que eu gosto muito, mas e o tempo para você conseguir se aprofundar ao nível de que uma outra pessoa que está ali do teu lado e que ela já tem aquele expertise e que ela pode colaborar, que vocês podem colaborar um com o outro. Eu acho isso um exercício que a gente, infelizmente, ainda faz pouco em outras áreas, eu diria assim, da suinocultura, né? Que a gente tem bastante a aprender. Então, eu veio mais na parte de genética. A gente lia aqueles artigos, né, científicos na nossa área, aí foi ampliando, né? Tem que ler um pouco mais de computação, um pouco mais de estatística, de engenharia. Hoje é uma loucura, né? Você tem que buscar artigo em revista de toda a área. Não é fácil, né? Se conseguir se manter atualizado, né? Não, e é aquilo que você comentou, outro ponto que você comentou, né? Que você terminou de responder uma pergunta, você já está com outra pergunta já apareceu mais uma, né? Então, esse é um caminho, assim, de aprendizado das máquinas, mas também nosso, né? A gente vai aprendendo e vai gerando outras questões, isso é muito interessante. Pesquisa, no fim, é isso, né? E um outro ponto que você levantou, né? Esses bancos de dados que já existem muitas vezes e que eu sei essa dificuldade, né, de compartilhamento de dado é algo que a gente vai viver talvez mais até do que a gente já vive hoje. Mas num contexto de empresas grandes como as integradoras, por exemplo, as cooperativas, né, que o dado
dentro da empresa, mas é um dado muito diverso, regiões diferentes, produtores diferentes, pelo menos, ali teria muita oportunidade já de uso, né? E ainda não se usa tanto. Onde você acha que a gente está parando? Assim? Por que a gente está parando? Por falta de conhecer os métodos ou a oportunidade? Por pessoas, de repente, que não estão, né, não ter falta de pessoas? Eu vejo nessa dificuldade, às vezes eu converso com empresas e nem sempre elas veem a vantagem, né, o que eles poderiam ganhar com esse tipo de análise de dados. Às vezes vem, mas tem restrições de compartilhar dados, né. Então, tem uma empresa que eu trabalho bastante na área de frango, por exemplo, eles não gostam de cloud, por exemplo, eles não querem colocar no cloud, nas nuvens, né. Então, assim, é um trabalho de agente de educação e eles também vão acabar percebendo que é mais perigoso ter dado no computador seu lá no teu escritório do que no cloud, né, porque pode pegar fogo, pode ter um ladrão, pode ter hacker, eh, o no num cloud de umas dessas empresas provedoras desse serviço é muito mais seguro, né. Então, E é mais perigoso deixar o dado parado também, né? mas, assim, nós temos, assim, colaboradores temos colaborado com empresas e até quero te contar algumas coisas que estamos fazendo com suíno, por exemplo, mas são conversas que a gente vai tendo. Claro que tem sempre um acordo de confidencialidade, porque você está usando os dados, né, dos produtores e da empresa como um todo. Então tem esse acordo de confidencialidade. Como a gente está fazendo uma pesquisa numa universidade, tem alunos e pós-doutorado envolvidos e, obviamente, interessados em publicar. Tem que ter essa conversação também do que pode se publicar, o que não pode ser publicado. E é tudo conversado, né? Tem coisas, então, que tem que tomar cuidado para publicar. Às vezes a gente acha natural uma coisa, mas o consumidor, quando vê aquele tipo de dado, ele interpreta errado, pode ser danoso. Depois os dados de privacidade de cada um, né? Então, assim, tem que ser conversado. Muitas vezes a gente é, é um trabalho mais de uma técnica de análise. Os resultados em si não precisam ser discutidos em termos de biologia. Então, a gente pode padronizar os dados com média zero e variância um, por exemplo. Então, é mais para mostrar como que os dados, como que aquele método melhorou a acurácia de predição, né? Então, tem coisas que é só conversar, tem que ser bem conversado, porque tem essa parte delicada, né, de dados de privacidade e de ownership, né, quem que é o dono dos Sim. dados, né? E à medida em que a gente vai entendendo as oportunidades, a gente vai entendendo o valor mesmo, né? O tanto de, enfim, quanto mais valor a gente vê nos dados, mais a gente vai se preocupar, inclusive, com todas essas questões legais aí que você colocou, né? Mas é interessante, né? Acho que é uma das formas, das tantas, né, que as universidades podem partilhar e ajudar de alguma maneira, né, as empresas e vice-versa, como tu bem É, colocou, os alunos se beneficiam, o produtor ou a propriedade ou a empresa também beneficia. é. Isso é legal. E essa é outra coisa que, assim, essas empresas interessadas em iniciar um trabalho desse tipo, podem começar com uma universidade ou uma instituição de pesquisa para ver como é que a coisa anda, mas depois pode migrar. Existem empresas que oferecem esse tipo de serviço, né? E porque como a universidade muitas vezes é um projeto, né, de 2, 3, 4 anos e depois não dá continuidade, tem que ver como é que vai vir o financiamento, quem que é o aluno que vai recrutar agora. Então, tem uma vantagem que as coisas são mais baratas, né, porque tem a parte de treinamento de pessoal também, mas depois pode ser que a empresa prefere migrar para trabalhar com uma provedora do serviço de análise de dados e integração e tudo.
Ou internalizar até, né? Internalizar na empresa mesmo. Mas É, isso aí é isso que eu já acho. Eu vejo muitas empresas fazendo, principalmente as empresas que começam são maior, crescem mais, elas já acham, "Ó, em vez de eu pagar para uma empresa que tem um software, nós vamos desenvolver o nosso software." Eu acho que é uma decisão ruim, porque também por maior que seja a empresa, a integradora, a cooperativa, vai contratar quantas pessoas para cuidarem desse software e depois da análise de dados também, se for o caso. Então fica dependendo de uma pessoa ou outra, a pessoa muda de emprego, aí fica. Então, eu acho que é mais eficiente contratar uma empresa que oferece o serviço e ela tem vários clientes, então ela tem um grupo grande de pessoas. Sair um, entrar outro, não muda a rotina deles e tal. Então eu vejo empresas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, fazer isso, de tentar desenvolver um software interno deles. Eu acho que vão se arrepender. Vamos esperar e ver o que acontece. Minha sugestão é que terceirize, faça o que você é bom, que é produzir o porco, e terceiriza a parte de manejo de dados, terceiriza a parte de análise de dados e assim por diante. ó, boa dica. Minha opinião. E nós dissemos aqui, é tão importante esse grupo multidisciplinar que dificilmente uma empresa vai ser capaz de contratar, fazer não, só se for uma empresa, uma multinacional gigantesca, para ter um grupo a 5 a 10 pessoas na Sim, sim. science, não, é besteira. Muito bem, muito bem. Minha opinião, mas vamos ver. Eu quero ver o que vai acontecer com essas empresas que eu vejo que estão tentando internalizar, né, essas coisas. É. Daqui de uns anos a gente grava mais um podcast, e daí atualiza. E eu agora vou fazer a pergunta de curiosa, assim, quais os trabalhos que vocês têm desenvolvido que mais te chamaram a atenção, assim, no sentido talvez até de potencial de uso dos dados em suíno ou que fosse transponível para suíno, né? Porque, como a gente estava falando antes, a espécie é uma É, parte do processo, mas a gente pode aprender olhando para o lado também, né? em suínos, nós tivemos dois projetos grandes e ainda estamos, né, dando continuidade, e essas ideias agora avançaram para outras espécies, eu já te conto também. Mas, por exemplo, tive um aluno aqui, Tiago, Tiago Passafaro. A gente pegou dados de uma empresa, uma integradora aqui nos Estados Unidos, bastante grande. Eles têm muitas granjas deles também, mais alguns integrados. Tem mais de 300 mil matrizes. É bem grande no estado de Iowa, o maior produtor de Iowa. E eles nos passaram os dados de 3 anos deles, de todas as fazendas de manejo animal, né? E eles abatem todos os porcos em duas plantas da JBS aqui. A gente tem dados também de carcaça da JBS, dessa fazenda, dessa produtora, né? E aí fomos pegando outros conjuntos de dados de acordo com a questão. Então, uma das pesquisas foi de transporte. Então, no dia de abate, o transporte dos porcos, dos suínos, das fazendas, das granjas para o abatedouro. Nós tínhamos dados de não sei quantas mil eh, caminhões, né? 4,5 milhões de suínos. A mortalidade de 0,75%. Então, acho que foi 1 ano e meio de dados que a gente conseguiu, 4,5 milhões de suínos, morreram 35 mil suínos no último dia, né? Então, você imagina, primeiro o custo econômico, é o pior dia para morrer, que é quando você já alimentou, já está prontinho para o abate e você perde isso. E depois você imagina do ponto de vista do bem-estar animal, né? Se morreram tantos, morre quase 1%, né? 3/4 de 1%, morreram. Imagina o estresse que não é, né? Então, o transporte está estressante,
alguns animais não conseguem sobreviver e outros que sobrevivem estão estressados, então vai afetar a carcaça também. Então a gente queria ver quais são os fatores associados à mortalidade e, quem sabe, descobrir esses fatores que poderiam ser melhorados, né? Então nós vimos depois distância percorrida, é, o calor do dia, o vento, a chuva, as características das granjas também, o tipo de caminhão, a empresa que transportou, o motorista. A gente achou um efeito interessante alguns caminhoneiros, eles são donos do caminhão e a mortalidade é bem menor quando é um funcionário de uma transportadora maior. E então o tipo de caminhão, a densidade dos suínos e o tamanho médio e tudo isso. Então fizemos a mineração e vimos efeitos de vários fatores, né, ligados à mortalidade. O próximo estágio, agora, o próximo passo é desenvolver um sistema, um algoritmo de otimização, né? Então, essa empresa abate em 2 plantas da JBS, tem todas as restrições de horário, né? Não é que ele decide mandar um caminhão quando ele quer, tem que ver a JBS quando está recebendo, e de acordo com o peso médio dos suínos e a temperatura, né, o forecast, a previsão do tempo daquele dia, você faz a decisão de quantos animais colocar em cada caminhão, se os animais maiores ou menores, né, que estão sendo, às vezes, você está exportando para um país que quer um animal um pouco maior, com mais gordura. Então, você tem essas variações, você otimiza, que nem uma empresa de aerolínea, né, que faz cancelou um voo, tem que reorganizar tudo. É um algoritmo complexo de otimização, né? Para tentar colocar todo mundo em voos o quanto antes e fazer outros trajetos e assim por diante. Então, essa que é agora o próximo passo é trabalhar agora com um algoritmo de otimização, né? Como que a gente poderia fazer minimizar mortalidade quando transportar os animais, né? Que legal, É uma muito legal. achei ótimo, foi joia. E agora estamos com um projeto em colaboração com a JBS com no Brasil com bovinos de corte. Então o Fábio Dias, que é da JBS, que está liderando esse projeto, e além estamos vendo distância percorrida, quanto de terra, quanto de asfalto, e muitos dos caminhões têm sensores, então a gente sabe, acelerômetro, né? Quanto de brecada brusca, curvas bruscas, e quanto que isso vai estar correlacionado, não com mortalidade, que não é como o suíno, não tem tanta mortalidade, mas você tem muito hematoma depois na carcaça e você perde, né? Tem que fazer o trimming dessas carcaças. E então estamos expandindo agora para bovino de corte, né? Que legal, que legal. E eu acho que é uma coisa interessante, né? Uma boa parte dos dados, como a gente já comentou várias vezes, né, já existem, enfim. E mesmo os dados que o sensor para o caminhão, né? Há alguns anos atrás, esse tipo de aparelho, enfim, o custo para isso era muito mais alto, né? Hoje é muito mais possível ter esse tipo de sensor também, né? Claro, tem que decidir se é realmente importante, se é um investimento, né? É, Decidir pela importância primeiro também é uma tomada de decisão que pode ser baseada em dados, inclusive. exato. Mas a popularização desse tipo de sensor é interessante também. E muitas vezes também é quase que sem custo. Por exemplo, eu tenho um seguro de carro, que eu uso para o meu carro aqui, eles perguntaram se eu queria, eu falei que sim. Eu tenho um app agora no meu telefone e eles sabem a minha velocidade, sabem quanto que eu ando, se eu breco muito, se eu uso o telefone quando eu estou dirigindo, e aí eles me dão um abatimento de acordo com isso. Minha esposa e meu filho maior não quiseram, falaram, não, ninguém vai me controlar. Então eles estão pagando mais. E eu, como uso o carro só para ir para a escola e voltar para casa, e eu não uso o telefone quando eu dirijo, eu falei, não, deixa me controlar e eu ganho um abatimento agora. Mas Ah, que então, assim, legal.
Eu é exatamente o sensor que tem nos caminhões da JBS, ou das transportadoras que servem eles, mas de graça, porque é o telefone. Então, só está o telefone comigo e eles já estão olhando quanto que eu. A gente usa um aplicativo parecido com esse e quando eu falo sobre isso, as pessoas acham que é ciúme, que é coisa assim, mas é por segurança que a gente usa aqui em casa, porque né, a localização, e como tu disse, tá ali já, não paguei a mais por isso, já quantas gerações os celulares já vêm com, né, com as ferramentas necessárias para isso, né, para ver o deslocamento, a localização, essa coisa das freadas, enfim. Marido viajava bastante e a gente agora, os dois moram em Porto Alegre, é uma cidade violenta. A gente sempre imaginou isso como uma segurança, né? Mas, enfim, também é normal as pessoas dizerem que é por ciúme que eu faço isso. Não. Ninguém ganha desconto no seguro aqui em casa. Eu tenho um tipo de dado que eu tenho sei lá, um gosto especial, assim, que são os dados de comportamento alimentar. Esses comedouros eletrônicos, né? Eu comecei a trabalhar com isso no doutorado e tento trabalhar com isso até hoje, assim, embora né, nem sempre a gente consegue alinhar os projetos nos lugares onde esse tipo de equipamento está disponível, porque também é um equipamento caro ainda, né? Bom, tem um custo importante, pelo menos, a ser pensado aí, se é um custo ou é um investimento. Mas aquilo que você comentava, né? O tanto que você consegue gerar de informação a partir daquela informação que a porca te dá de graça ali, né? Que hora ela entra para comer, quanto tempo, quantas refeições faz por dia. Os de outras fases também, mas esse comedor é mais comum o uso, né? Como gestação. E para mim é uma área encantadora, assim. Quanto mais você vai lendo sobre isso, quanto mais as pesquisas vão associando, né, características de eficiência, características de saúde, eu tenho um fascínio assim por esse lado dos dados. Exato. E eu acho assim que dos sensores, a gente está muito interessado em câmeras, né? Em visão computacional. Porque em vez de colocar um sensor ou vários sensores em cada animal, né? Um para locomoção, um para temperatura, Uhum. com câmeras você monitora vários animais de uma vez só. Agora, tem as complicações, e por isso que a gente está nessa área de pesquisa, então, de identificação animal, né? Que a gente trabalha com várias espécies e diferentes raças dentro de espécie, por exemplo, bovino de leite, a vaca holandesa, é muito fácil de a gente é, identificar uma, diferenciar uma da outra pela coloração né, da distribuição do branco e preto. Mas com animais todos brancos, ou todo preto, ou em Sim, suíno. o suíno mesmo, né? Ele é um pouquinho mais padrão. E depois uma coisa muito interessante que todo mundo quer é monitorar o consumo de alimento, né? Porque é o componente maior do custo variável na produção de suíno, ave, bovino. Então, a gente tem já um sistema de controlar o consumo com câmeras, né, de consumo do grupo de animal, né, tanto em suíno quanto em bovino, e para manejo então alimentar do grupo. Mas agora nós estamos vendo muito essa parte de comportamento animal, então quantas visitas se faz ao comedouro, quanto tempo fica no comedouro, visitação ao bebedouro, e tudo isso se correlaciona com o consumo. Então, se a gente conseguir medidas indiretas que deem uma acurácia boa do consumo individual, isso é ótimo, né? E aí com câmeras você monitora o crescimento, o peso. Então, com o comportamento alimentar e com o peso, você pode fazer maravilhas em termos de manejo, em termos de nutrição, né, de precisão, decisão de abate, do tempo ideal de abate. E isso é um outro algoritmo. Nós estamos trabalhando nessa parte de otimização. Você monitora o crescimento animal, o consumo da comida e o preço da comida e da carne para decidir o ponto ótimo de abate também, Que econômico. legal.
Eu sou apaixonada por, embora seja zootecnista, não entenda de doença, mas a relação que tem o consumo com o animal tá bem ou não tá bem, como um indicativo de saúde, né? Às Exatamente. vezes você acerta, nem sempre, mas a maioria das vezes é um sinal muito, muito precoce de que vai acontecer alguma coisa ruim com ele, né? Ele dá uma modificada ali. E muitas vezes, se olhar o banco de dados, primeiro que se você tem 1.000 animais, tem 1.000 linhas na planilha, você não vai pegar tão fácil assim uma diferença, mas mesmo só olhar a média de consumo diário, ela sozinha, às vezes, ela não te conta tanto quanto esse comportamento, né? Quantas vezes ele foi, a velocidade que ele consumiu, o horário que ele consumiu, isso é muito, muito legal, como alerta, como sanidade, assim, mais precisa. Coisa, imagina como é que a máquina está ajudando, né, o produtor não pode estar ali 24 horas por dia e olhando todos os animais, ele está num pen agora, né, numa baia, depois vai para e com as câmeras você estaria monitorando todos os animais 24 horas por dia É muito e legal isso. detectando, inclusive isso é outra coisa que eu estou muito interessado em, e isso é uma colaboração que tem que ser com o pessoal da veterinária. Nem você diz, a gente pode agora detectar um indivíduo que está se adoecendo muito antes do que a gente faz visualmente, né? Então a gente também detecta um animal que já está doente, e aí já existe todo um protocolo de tratamento, a gente sabe que antibiótico e que dosagem usar. Agora a pergunta é, e se eu detectasse 5 dias antes? Qual que é o tratamento? A gente não sabe ainda, então isso é pesquisa que vai ter que acontecer ainda, e quem sabe vamos reduzir então a utilização de antibiótico, que é bom para todo mundo, econômico Uhum. e bom também para a saúde em geral, né? Menos antibiótico, menos problema de resistência a antibiótico e E tudo mais. mais bem-estar, né? E mais bem-estar, porque o animal no consumo ele tá te mostrando tanto, tanto, tanto de como ele tá, né? Ele pode não estar indo comer, ou mudando a frequência, porque, sei lá, ele tá com dor no pé. Ou ele pode estar com um problema entérico, né? Várias coisas podem ser monitoradas, claro. A gente vai precisar chegar num momento que vai olhar o bicho, né? Não elimina o processo mas você ganha Você ferramenta. consegue separar o indivíduo antes, né? Então você previne um outbreak lá de uma doença. Assim, É. eu vejo muita coisa boa ainda para acontecer. Eu Né? também, eu também. E foi muito bom conversar contigo, porque assim a gente vê que né, mais pessoas estão pensando parecido. É, Eu acho que a gente conhece um pouquinho só até, né, do tanto que a gente vai conseguir aqui de alguns anos, assim, evoluir também nessa ciência, né, e talvez principalmente no uso mesmo do dado, né, a gente sabe da importância, nem sempre a gente sabe qual ferramenta aplicar, ou como coletar, onde a gente foca, né, qual dos dados é mais importante que a gente garanta que precisa estar presente, enfim. Acho que a gente vai a gente, suinocultura, né, vai evoluir muito nesse sentido. Assim espero. tudo ganha. Ganha a empresa, ganha o produtor, ganha o consumidor, né? Se otimiza um sistema, menor impacto ambiental para cada unidade Exatamente. produzida, né? Então, só tem a ganhar, só se tem a ganhar. É, dois conceitos, né, bem, sei lá, não vou dizer novos, mas que têm ganhado muito espaço, né, sustentabilidade e saúde única, né, são dois conceitos, assim, que a gente sempre soube que eram importantes, mas que agora não tem como escapar de olhar para eles, mesmo porque eles estão em todos os lugares. E os dois têm uma relação direta com tudo que a gente conversou hoje, né, sobre medir mais para conseguir melhorar de verdade aqui. A gente não melhora aquilo que a gente não mede, né? Frase velha, mas frase que vale muito. E agora está em voga, porque, nossa, com todo esse desenvolvimento de computadores, né, para armazenagem de dados e para implementação de algoritmos, né? Então, mais do que nunca, temos que utilizar isso. Muito bem, muito bem. Tá, dois entusiastas se juntaram aqui para conversar hoje. Muito obrigada, professor Guilherme, por todos os insights, né? Todas ah, é uma visão, né, diferente, uma forma diferente de olhar para aquilo que muitas vezes já se faz na suinocultura e nas outras atividades de produção animal e melhorar, né? Acho que esse é o processo. A gente veio para esse mundo para isso, né? E a gente pode também fazer isso pelo setor produtivo.
Muito obrigada mesmo pelo teu tempo e por todo o conhecimento que foi compartilhado aqui nesse tempinho com a gente. Muito obrigado, Inês. Eu queria só terminar dizendo, agradecendo a vocês pelo convite e dizer que empresas, produtores interessados em começar a trabalhar nessa área, a gente está sempre aberto para colaboração, entrar em contato e a gente vê como é que a gente pode trabalhar junto. E alunos, né? A gente tem sempre muito brasileiro que vem para cá e tem um treinamento com a gente e também entre em contato e a gente está sempre de porta aberta para receber o pessoal aqui. Coisa boa. Obrigada, professor, e obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, e até a próxima.